Olá, bom dia. Aqui é a Silvana, do Working Freelance. Estamos com a doutora Renata Betela e ela é especialista em Previdência. Bom dia, doutora Renata, tudo bom? Bom dia, Silvana, tudo bem? É um prazer tê-la aqui com a gente. Eu gostaria de ter uma perguntinha até básica, né? Você é a favor dessa reforma previdenciária? Silvana, ela é uma pergunta simples e ao mesmo tempo complexa, né? Sim. Bom, Previdência, né? Realmente o governo está vendendo aí a necessidade da reforma da Previdência. Então, eu vejo sim como um movimento que é necessário, como a reforma tributária é necessária, mas o que eu acredito e vários especialistas, né, compartilham na mesma ideia, é que essa reforma ela não poderia estar sendo da forma proposta, assim, da forma que eu digo, não processualmente falando, mas assim nos contornos, né, com o conteúdo que está sendo trazido, porque ele fere direitos que estão na Constituição, né? Ele e além de direitos que estão na Constituição, nós temos, por exemplo, um ponto que atinge frontalmente o que foi definido no Código Civil. E, por exemplo, a questão da pensão por morte. Pensão por morte, ela, nos contornos da PEC, quer dizer, na verdade, a gente teve um esquenta-PEC, que foi a medida provisória 871, né, que já trouxe alguns movimentos que trouxeram mudanças na própria lei de benefícios, a gente tem questões de prescrição, né, de tempo que o menor não é afetado pela prescrição. Isso está no Código Civil. E, no entanto, a gente está mudando, né? Essa proposta tem uma mudança disso, de verificar esse tempo que você tem agora, 180 dias para o menor de 16 anos. Hum. Então, assim, você tem vários movimentos em que precisava que a sociedade discutisse e entendesse de forma ampla o que está sendo alterado. Tinha que ser mais claro, então, né? Sim, Agora, claro. E trazendo assim, olha, vou fazer esse movimento aqui. O que uhum. vocês acham, né? Propondo mudanças, porque a gente sabe que a sociedade é dinâmica e o direito ele precisa, né, fazer os ajustes para acompanhar esse dinamismo, mas não pode deixar de olhar também para trás, né? Não, O com que já foi certeza. conquistado. Não, e as pessoas que hoje elas já estão aposentadas, que elas ou por um problema de saúde ou por idade, vai ter alguma alteração ou continua a mesma coisa? Silvana, como eu estava falando anteriormente, houve um movimento de uma medida provisória Uhum. 871, que foi convertida em lei, que é a Lei 13.846, que o pessoal fica chamando do pente fino, né? A gente teve um movimento, a gente teve que, assim, traz um movimento do pente fino que iniciou na época do Michel Temer, né, do Sim. nosso presidente. Ele ampliou, então ele revê, né, não propriamente a PEC, né, mas assim, esse esquenta que eu falo, né, que houve esse esquenta PEC, foi Uhum. isso, a medida provisória 871, que converteu na lei e ela trouxe a possibilidade de revisão dos benefícios que pudessem ter indícios de fraude, né? Então, para essas pessoas aposentadas, não por conta da reforma da Previdência, mas por conta desse esquenta-PEC que eu falei, né? Desse esquenta-reforma, eles têm sim uma amplitude de revisão que eles podem cair, e aí tem necessidade de buscar um profissional que recupere o direito que ele porventura possa ter sido cassado, né? Uma aposentadoria, um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no caso, ou um auxílio-doença, em que ele já estava ali estabilizado, né? Aquela situação já perdurava por bastante tempo, e aí, nesse movimento dessa Lei 13.846, ele está sendo cessado. E aí, sim, ele pode ser
ser atingido. Mas em questões da reforma da Previdência é outro momento, né? É o momento da reforma é mais para assim, eu estou com um requisito para me aposentar, ou já estou implementando, né? Estou na fase, estou chegando perto, então a reforma vai mudar nesse cenário, tá? É assim. Não, e questões de valores, a pessoa acaba mudando os valores que eles recebem, vai alterar, vamos supor, se eu recebo hoje R$ 1.000, com essa atualização eu vou acabar recebendo menos, vai aumentar, como é que fica isso daí? Não, para quem já está aposentado, não, né? Ah, Essa tá. pergunta ficou bem evidente das pessoas que estão para pedir aposentadoria, né? Então, uma dúvida hoje se eu fizesse minha aposentadoria, se eu estou recebendo na projeção, né? Para minha aposentadoria, vamos dizer, hoje é dia 12 de agosto, se eu pedir hoje minha aposentadoria e fizer uma simulação de cálculos, eu estaria recebendo 1.000. Com a reforma, o que acontece? Essa é a preocupação de todo mundo, né? Com a reforma, o que acontece? Então, essa pessoa que já tem o requisito implementado para pedir a sua aposentadoria, a reforma da Previdência não atinge. Ela vai continuar com a possibilidade de pedir a sua aposentadoria com as mesmas regras, mesmo que esse pedido venha pós-reforma, tá? Então, hoje eu tenho uma regra vigente. Ela teria um benefício se pedisse hoje, dia 12, ela teria um benefício de R$ 1.000. Se ela pedir em janeiro de 2020, que nós já teremos passado pela reforma, o benefício dela será crescido, não por conta da reforma, só porque ela implementou mais tempo de pagamento, mais um tempinho na idade dela, entendeu? Mas o cálculo, a regra do cálculo é a mesma. Ah, é mesmo, então não muda nada. Para quem já tem os requisitos implementados, que é muito importante a data, né? Essa data de implementação de requisito. Tem pessoas que estão prestes a se aposentar, que falta, sei lá, às vezes 2, 3 dias, ou falta 1 ano, ou 6 meses. Vai ferir um pouco essa questão de prazo ali de tempo? Ou o prazo continua igual tudo? Vamos supor, se daqui 2 dias eu vou entrar com a minha aposentadoria, eu vou conseguir tranquilo. Isso vai depender, Silvana, mais uma vez olhando a data em que foi implementado ou será implementado o requisito, né, para poder pedir aquele tipo de aposentadoria, e uma data que a gente ainda não tem fechada, que é a data que vai virar uma emenda constitucional, a PEC, né? A PEC, na hora que ela for aprovada, ela vira uma emenda constitucional. Então, no momento em que tiver a vigência dessa emenda constitucional, ele passa a ser um marco, em que aí eu vou olhar cada caso e falar, bom, a Silvana, ela está há 6 meses de se aposentar. Qual é a regra de transição que melhor se aplicará à Silvana? Porque ela está próxima a implementar o requisito, assim, sabe, na cara do gol. Está faltando uns metrozinhos, né? Então, ela precisa entender que, como teremos várias regras de transição, né, com características diferentes, a gente vai precisar olhar o cliente, por isso que a cada caso é um caso, a gente precisa olhar a característica do cliente, quanto tempo falta a partir daquela data da emenda, né? Quanto tempo falta para ela implementar na totalidade os requisitos e aplicar a melhor regra de transição. É o que eles chamam de pedágio, sabe, Silvana? Pagar um pedágio. Eu vou ter que pagar esse pedágio para poder ter o benefício. Então, porque legal. eu estou muito próximo. Não, legal, doutora. Eu tenho acompanhado as suas redes sociais, principalmente o Instagram, e tenho visto que tem muitas informações e dicas. E devido a esse movimento dessa reforma previdenciária, gerou muita dúvida e, ao mesmo tempo, pânico em certas pessoas que estão para se aposentar ou que já estão aposentados.
tanto como auxílio-doença, como aposentadoria por idade, essas coisas. O que mais que bateram ali na sua porta pedindo socorro em relação a isso, vamos dizer assim, né? Quando você falou da rede social, eu até fiz um vídeo na semana passada por conta dessas dúvidas, né, que foram. Eu peguei e destaquei uma dúvida que ficou bem recorrente no escritório. Hum. A pessoa chega interessada em saber o que deve fazer em relação a pagamentos que eles chamam de buraco, né? Uhum. Olha, tenho meu benefício, eu tenho a possibilidade de pedir meu benefício, né, da aposentadoria, sendo que eu tenho buracos para trás, né? Eu tenho momentos lá atrás, alguns meses, em que eu não fiz o pagamento. Vale a pena pagar? Eu posso pagar, né? Então, posso pagar? Vale a pena pagar? Como é que funciona? Se eu pagar esses buracos, isso vai melhorar meu benefício? Então, assim, mais uma vez, a gente tem que analisar caso a caso, porque eu preciso entender qual o tempo que ele está se referindo que existem esses buracos, né? Porque dependendo do momento que ele não tenha feito os pagamentos, pode ser que esse pagamento, se ele efetivasse agora, ele não entraria no cálculo. Por exemplo, o cliente tem um buraco no mês de junho de 93 a dezembro de 93. Esse período em que ele não realizou o pagamento, se agora ele efetivasse o pagamento, não entraria na base de cálculo da aposentadoria dele. Por quê? Porque na regra atual não se contabilizam os pagamentos antes de julho de 94. Então, eu só contabilizo julho de 94 para trás em termos de tempo em que eu trabalhei, né? Uhum. O momento de trabalho, mas eu não conto isso para o cálculo da aposentadoria. Então, para esse período, não valeria a pena pagar, porque não ia entrar no cálculo. Tá? Não, é bem importante isso daí e interessante para passar para as pessoas, pelo menos para os nossos ouvintes, porque tem muitas pessoas que têm esse espaço de tempo, como buraco, como você mesmo fala, que não paga. Depois eles querem lá se aposentar, vão lá e querem liquidar isso aí, paga tudo de uma vez para poder resolver e poder adquirir sua aposentadoria, né? E Silvana, e é interessante porque não a gente pegou um exemplo específico, né? Uhum. Mas, por exemplo, até se a pessoa, né, o cliente, tivesse o dinheiro para efetuar esse pagamento, não quer dizer que se ele pagasse, ele realmente seria reconhecido pelo INSS. Por quê? Se eu estivesse falando de um outro período, que não fosse anterior a julho de 94, se eu estivesse falando disso de 1996, né? Período posterior a julho de 94, aí a pessoa falar, olha, eu queria fazer o cálculo para pagar, porque eu quero entender se isso vai fazer diferença no cálculo da minha aposentadoria. Antes de qualquer coisa, eu teria que perguntar se aquele período que ele não pagou, ele tem como comprovar o trabalho. Por quê? O INSS, ele deixa você pagar, mas não quer dizer que ele vá reconhecer esse pagamento para contabilizar no teu cálculo, porque para ele não adianta só o pagamento. Ele precisa receber o pagamento e quer que você prove que você trabalhou. Tem que ter qualidade, né? Como uma qualidade daquele pagamento. Então, isso é bom para a gente ir conversando com o cliente, trazendo e entendendo se ele tem os elementos necessários para aprovar o trabalho, para que não se proceda um pagamento que depois não vai ser aproveitado. Não, até tem uma pergunta nas suas redes sociais que diz, né? O preço que você paga é o preço que você leva? Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz um pagamento ao INSS, de ter certeza que aquilo realmente vai fazer diferença
para aquilo que se pretende. No caso, o que a gente está falando muito agora é por conta da aposentadoria frente às mudanças da reforma, né? Então, as pessoas estão bem oriçadas querendo esse tipo de resposta. Eles estão querendo praticamente uma afirmação de uma coisa que, na realidade, tem bastante duvidosa, né? Tem os profissionais que podem aconselhar, assim como a doutora, mas eu acho que essa dúvida, enquanto as coisas não estabilizarem, der uma continuidade, ela vai ser complicada a todo cidadão brasileiro a entender realmente como é que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Por isso que é importante, Silvana. Sabe aquilo quando você projeta uma coisa, mas não sabe se vai ter dinheiro? Por exemplo, eu quero comprar, eu quero trocar minha cozinha, né? Eu quero trocar os móveis da minha cozinha. Mas isso é muito caro. Mas você nem conseguiu saber o quanto que custa para saber se realmente é muito caro. E aí você se planeja ou não. É tão caro que eu não posso nem pensar no tudo, eu vou ter que pensar em parte, mas você se planeja, se organiza. Por isso que é importante, não só nesse momento, mas em todo e qualquer momento que um advogado contratado pelo cliente, previdência, né, falando de previdência, busca o judiciário ou busca administrativamente o INSS através das agências, pedindo ou pedindo algum direito, que se tenha em mente os cálculos daquilo, né? Que saiba o que eu tenho, o que eu posso pedir, o que isso vai me trazer de benefício em termos de uma revisão de aposentadoria ou de uma projeção dessa aposentadoria, né? Eu tive cliente que queria saber, por exemplo, hoje, quanto que receberia hoje, porque ele já tem... ele tinha feito uma simulação, né, naquele site da Previdência, e aí ele viu que ele implementaria os requisitos para pedir aposentadoria, mas ele queria saber o valor de hoje e se ele esperasse mais um ano e pouco, o quanto que isso financeiramente, né, de grana mesmo, quanto que isso aumentaria, né? Olha, eu ainda estou trabalhando. Se eu continuar a trabalhar por mais 2, 3 anos, quanto que seria isso? Claro que eu não poderia deixar de falar, olha, com a Previdência, reforma sendo aprovada, a gente vai ter que olhar a regra de transição, ponto. Mas se fizesse uma projeção daqui a um ano, nas mesmas regras, eu teria um benefício de tanto no seu caso. Não, é interessante. E o cliente, então, ele pode te procurar para fazer essa projeção, para fazer... É tipo é como você falou, né? Você vai comprar uma coisa, você vai organizar para saber, você vai projetar, você vai fazer um cálculo. Planejamento. Um planejamento sobre essas aposentadorias. Então, tem como fazer isso sem entrar em colapso, vamos dizer assim, né? Não, tem. Às vezes a pessoa, na hora que conversa com o advogado, começa a ter até consciência de coisas que ele tem no período dele de trabalho que podem melhorar essa contagem de tempo, né, para que ele possa atingir o objetivo que é o pedido da aposentadoria. Às vezes ele nem tem conhecimento, né? Às vezes num período em que trabalhou numa atividade que era nociva à saúde, que pode fazer uma conversão e aí aumenta um pouquinho o tempo, ou um tempo em que era de exército, escola técnica e que não foi contabilizado, que isso ia fazer a diferença para que ele já implementasse de imediato o requisito para pedir aposentadoria. Então, o interessante dessa consulta, né, de buscar um profissional, é isso, sabe? Conseguir extrair daquilo que ele já vivenciou, né? Sim. Porque o brasileiro ele não é previdente no sentido de, a cada vínculo, buscar no INSS a informação de que as coisas foram corretamente contabilizadas naquele empregador, né? Que ele informou o tempo que ele contribuiu, que ele informou exatamente a profissão dele, né? Então, assim, uma série de coisas que acaba fazendo em que momento? No momento que vai pedir a aposentadoria.
Não, Aí no isso. momento que vai pedir, verifica que tem várias coisas, né, inconsistentes. Não, com certeza. E desde que começou a história da reforma da Previdência, essas coisas todas, quais são as dúvidas mais frequentes que tem tido no seu escritório referente a isso? Uma é em relação a já dá para me aposentar? Posso? Eu consigo pedir aposentadoria antes da reforma? Isso aí é a primeira pergunta, assim, né, que já vem de cara. Por mais que tenha feito a simulação lá no site, a simulação ela precisa ter um olhar em alguns detalhes, como eu estava falando, né, em referente a todos os vínculos para serem contabilizados pelo INSS. Então ele falou: olha, eu já fiz a simulação, mas eu posso mesmo me aposentar? E em referente a pagamento dos buracos, né, para Uhum. saber se vale a pena pagar o buraco, se posso pagar, né? Assim, a questão do pagamento em atraso, ela vem assim: posso Hum. pagar o buraco? Se eu pagar o buraco, isso melhora meu benefício, né? Vou melhorar minha aposentadoria? E aí a pergunta que eu acabo devolvendo imediatamente é: será que vale a pena pagar? Então vamos juntos analisar e chegar a essa resposta para que o cliente saia dali com a segurança que está fazendo um caminho confortável para ele, né? Não, Porque com, cada um tem com a sua certeza. realidade. Não, com certeza. E muitas vezes a ideia de pagar essa diferença mesmo é com o intuito de ver se aumenta a renda dele, né? Para ver se melhora, né? Exatamente. Com certeza, essa é a primeira coisa que vem na cabeça. Se eu pagar o buraco, tem gente que fala de pagar o buraco para realmente poder complementar o tempo que falta para pedir aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Então, se ele pagando aqueles buracos, ele consegue chegar hoje, antes da reforma, com os requisitos necessários, né? Então, Uhum. isso é uma coisa. E a outra coisa é em relação a pagar e melhorar, né? Se eu pago, se hoje eu já tenho, e se eu olhar para trás e pagar os buracos, se esses buracos melhoram a minha renda, né? Que vai passar a ser a renda dele. Então, a procura agora de se querer se aposentar antes da reforma ficar pronta, vamos dizer assim, ela aumentou bastante. Não, com certeza. Hoje, mais de 50% do movimento do escritório é com olho na reforma da Previdência. E você acha que vai ficar como? Depois disso tudo concluído, com essa reforma pronta, tudo funcionando, como é que vai ficar o cidadão brasileiro daí? Olha, a reforma, Silvana, ela está sendo vendida como uma coisa boa, né? Como eu falei no início, ela é necessária, mas não nos contornos que estão aí desenhados. Então, o cidadão lá depois da reforma, ele vai cair a ficha, sabe? Que vários pontos precisariam ser bem discutidos, bem detalhados, para que eles pudessem com convicção falar: ai, tá bom, isso vai atender aos anseios da população, vai acertar a questão do governo, que gastou demais, né, que fica catando aí é, os buracos, né, para poder tirar mais dinheiro, que é, no É. final das contas é isso. E aí eu acho que é a hora que vai haver cair a ficha, né? Vai cair a ficha. Não, com certeza. E, doutora, qual a recomendação que a senhora dá para todas essas pessoas que estão ali com dúvidas, que estão ansiosas? Muitas às vezes ficam até com medo, porque é uma mexida muito grande, principalmente quando mexe no bolso, e tem gente que vive e sobrevive disso, né? Verdade. Então, qual é o conselho que a senhora dá em relação a isso? O que a senhora orienta? O que é o melhor a se fazer nessa hora? Silvana, como eu estava colocando lá do planejamento da troca do móvel da cozinha, né? Não, O interessante exato. é você buscar um profissional para entender qual é o seu momento, né? E aí, esclarecidas suas dúvidas, poder desenhar aonde você quer chegar. É se planejar. No final das contas,
tudo, em qualquer época da nossa vida, ou qualquer o assunto da vida da gente, o que é importante? A gente se planejar. Mas a gente se planeja quando a gente conhece aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Se você não conhece o momento que você está, como é que você se planeja onde você quer chegar? Não, com Né? certeza. Então, seja em qualquer coisa, seja na compra de algum bem, na troca de algum bem, no seu momento de vida de requerer um benefício. Então, o importante é planejar, entender, conhecer. Eu estou aqui e quero chegar lá. O que eu preciso fazer? O que esse caminho vai me trazer? Eu consigo analisar pontos com mais facilidade, sabendo até as minhas dificuldades, quando eu sei onde eu estou. Não, com certeza. Eu acho que tudo na vida é um planejamento, né? Principalmente quando se trata do nosso dinheiro e da nossa sobrevivência. Eu acho que isso tem que ter um cuidado mais do que especial. E eu gostaria de saber se a senhora gostaria de deixar seu contato, seu e-mail, alguma coisa, que quem tiver mais dúvida que possa entrar em contato com você. Sabe, aquelas coisas assim, na hora do desespero, porque tem um monte de fantasma que gira na cabeça, né? Quando um fala, o outro fala, você entra em parafuso. Então, nada melhor do que consultar um especialista nessa hora para poder você mesmo se acalmar e saber o que realmente está acontecendo. Isso, Silvana, olha, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas graças a Deus aí, e-mail, internet, as redes sociais aproximam bastante esse tipo de assunto, né? A gente tem uma proximidade, não é a distância que dificulta. Então, pode mandar dúvidas pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar meu telefone, que é 21 97919 3415. Sim. Esse telefone é o WhatsApp, então pode mandar mensagem. E o meu e-mail é advrenatabetela, com 2 L's, @gmail.com. Nas redes sociais, Silvana, eu procuro colocar dicas. Todos servem para colegas advogados que estão aí, né, nessa estrada aí com a gente. Então, é legal que a gente sempre faz muita troca, então a rede social é bacana por conta disso também. Coloco dicas que não vão só servir para o segurado, mas também vão servir para colegas advogados. E também coloco vídeos, né, trazendo algum assunto para esclarecer. A gente está aí nessa luta juntos, né? Não, com certeza. E eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Vamos ver se nós vamos marcar uns próximos outros temas. Sim. Vamos ver, sanar as dúvidas de todos os ouvintes. Ok, Silvana, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema aí que está bastante em evidência. Com certeza. Com certeza, e provavelmente a gente vai voltar a falar mais sobre isso. A gente tem que ir falando um pouquinho, tudo, para ir sanando as dúvidas devagarinho. É verdade, Silvana. Obrigada aí pela oportunidade, viu? Obrigada a você, doutora. Tchau, tchau. Tchau.